Gente, não estava conseguindo entrar lá pelo meu outro perfil, a Carola Mora. Tava dando algum problema quando a Carol entrava, né, para aprovar a participação dela. Tá dando erro, mas vamos tentar aqui nesse perfil. Quem sabe aqui a gente consegue. O importante é a gente conseguir transmitir a mensagem, é conseguir entregar para vocês esse conteúdo. Então vou mandar o convite aqui para Carol para ver se a gente consegue por aqui, por esse perfil. Não sei se está dando algum problema no Instagram. Se alguém sabe me informar, tá acontecendo lives de outras pessoas agora, lives em parceria, lives juntas, né, com duas pessoas compartilhando a live. Conta pra mim como é que tá. Aí você que tá zapeando pelo Instagram, pra gente ter alguma informação se é um problema nosso, da nossa internet, da nossa conexão, ou se é geral. Porque aí, se for geral, a gente vai precisar remarcar o horário da nossa live para mais tarde. Vamos ver se estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Como é que tá o Instagram? Deu certo. Ê! Meu Deus, eu tava passando Jesus mal. do céu! É teste para cardíaco. Oh, Jesus, tem misericórdia. É Mas teste de fé, entendeu? É é, teste de perseverança. é verdade. Eu acho que de repente esse horário tem muita gente também, pode ser, não sei. Mas graças a Deus agora a gente conseguiu. Eita, Jesus, conseguimos, gente! Se você sabe de alguém que está perdido, talvez indo lá no Instagram do A Carola Mora, porque é onde estava prevista de acontecer a nossa live. Avisa para o pessoal, então, vai pegando o aviãozinho, vai mandando para as suas amigas, para que elas vejam que a gente está ao vivo aqui no meu perfil Caroline Amorim. Porque a gente tinha anunciado que ia ser no Carola Mora, porque eu quero direcionar mais esse conteúdo voltado para o desenvolvimento de família, relacionamento, para esse meu outro perfil, a Carola Mora. Carol, que prazer te receber hoje aqui. Estou Ah, muito feliz. prazer é meu de estar com você aqui na live das Caróis. É, eu estava brincando aqui com elas, né? Eu falei, gente, se uma Carol já é bom, imagine duas, né? E é Caroline também, não é Carolina, é Caroline. Adoçando a vida das pessoas ao máximo. Gente, hoje nós estamos dando um pontapé inicial na maratona de lives, a experiência do lar. Nós vamos trabalhar ao longo de 9 dias, do dia 20 ao dia 29 de maio, temas deste livro tão abençoado, que abençoou, já abençoou tanto a minha vida. Eu estava comentando com as meninas, acho que você deve ter ouvido, Carol, quando eu estava naquelas tentativas, né, de entrar lá no outro perfil, Uhum. o carinho que eu tenho por esse livro, por esse projeto, porque primeiro porque impactou a minha vida, né? Transformou a minha vida, a minha família, me ajudou a ter uma outra visão sobre o lar, sobre a família, que eu espero que você que hoje está aqui nos assistindo também seja impactada com essa palavra. E porque foi por aqui que eu comecei a ministrar para mulheres, né? Que eu comecei a trabalhar com grupos de mulheres, abrindo a minha casa para receber mulheres para ensinar o livro, né? Falar dos ensinamentos do livro da experiência do lar. Tem até um vídeo no YouTube, depois eu até disponibilizo o link para vocês, da minha primeira turma, que eu fiz um vídeo com as participantes e ficou bem bacana, mostrando um pouquinho sobre esse trabalho, bem lá no início, em 2014, né, quando o livro foi publicado no Brasil, a primeira edição, Uhum. desde lá do início de 2014, que eu venho realizando esse trabalho. Gente, antes da gente começar, da Carol, a gente tem muita coisa para falar, a gente alinhou aqui algumas expectativas, né? Alinhamos o roteiro para a nossa live de hoje. Mas antes, eu quero te contar uma coisa. Na nossa maratona de lives, a gente vai ter vários sorteios. Olha, Carol, que top! Opa! Gostei. Vamos ter vários sorteios e hoje eu vou sortear esse livro aqui, ó. Mulheres que Inspiram. Eu sou coautora desse livro, eu tenho um capítulo aqui nesse livro, que o nome do capítulo é Como eu defini a minha missão de vida. Eu falo sobre definição de missão de vida, que é um e-book também que eu disponibilizo gratuitamente, um e-book com parte desse conteúdo. Se você quer receber esse e-book, me manda um direct que eu mando para você o e-book. Mas esse livro aqui, ele reúne 22 histórias, 22 mulheres,
22 capítulos inspiradores para sua vida. E eu vou sortear esse livro hoje para você participar. Fica aqui com a gente. Carol vai entrar no sorteio? Vou. Eu ia perguntar se quem participa da live tem direito a um, mas eu vou participar. Participa do sorteio, participa do sorteio. Quero ver você lá. Ao longo da live, eu vou liberar uma senha para você participar desse sorteio. Esse sorteio vai ser feito hoje, porque eu quero prestigiar você que está aqui ao vivo com a gente. Né? Porque pessoas vão assistir essa live 24 horas depois, ou agora até que fica gravado no IGTV, vão assistir essa live depois. Mas eu quero prestigiar você que está aqui ao vivo. Você que vai estar amanhã ao vivo comigo novamente, todos os dias, eu quero prestigiar vocês. Então, eu quero liberar ao longo da live uma senha e às 22 horas fazer um sorteio. Para que você que acabando a live, você tenha tempo de ir lá no meu feed, ver as regras para participar do sorteio, comentar lá com a senha e às 22 horas eu vou sortear. Então, tem que correr. Tem que acabar a live e já partir para o Instagram, lá para a Carola Mora, para você participar do sorteio. Bom, gente, a gente está vivendo um momento muito atípico, né, Carol? Tá todo mundo em casa. Verdade. Né? E nesse momento, muitos conflitos têm surgido. Até foi uma pesquisa, um dado, né? Pesquisa não, um dado que veio lá da China, que depois do confinamento lá na China, tiveram muitos divórcios. E a gente já tem vivido isso aqui no Brasil, né? Acompanhado até vários casais famosos, né? Que estão se divorciando, que não estão sabendo lidar com essa convivência contínua dentro do lar. Verdade. Muitas pessoas que eu tenho conversado falam que se sentem presas dentro de casa. Né? Ah, eu estou presa. Ah, parece que eu estou numa prisão. Eu quero perguntar para você que está aqui assistindo a gente, né? Você tem esse sentimento, né, de estar presa dentro da sua casa, de não poder sair? Você já está de saco cheio de ficar dentro de casa? Conta para a gente aqui nos comentários como é que está o seu relacionamento, né, com esse momento que nós estamos vivendo. Só que interessante, porque deixa o avião passar, tá passando um avião aqui, bora perto do aeroporto. Mas interessante é que esse momento tem surgido muitas questões. Eu falo que esses casamentos que estão sendo rompidos não é por causa dessa convivência agora. Você acha, Carol, que é por causa somente dessa convivência ou é uma coisa que estourou, uma batata quente que estourou agora por causa da intensa convivência? Olha, eu ia comentar isso também, conforme a gente fosse conversando na live. A quantidade que eu tenho percebido de casais se separando, principalmente como a gente fica por dentro das notícias, casais de artistas, casais de famosos, que têm se separado nesse momento de quarentena. E eu prestei atenção nisso que tem acontecido, né? E eu fiquei pensando quais as explicações possíveis para esses casamentos estarem sendo desfeitos. E aí, com base em de tudo que a gente vai falar aqui, eu pude perceber também, a maioria desses casais, principalmente dos artistas, né, falando, que têm se separado, você pode perceber, enquanto eles tinham aqueles compromissos de agenda e que eles estavam fora de casa o tempo todo e que eles só se encontravam de vez em quando, essa condição ela funcionava para eles, porque elas não tinham relacionamento o tempo inteiro. Mas a partir do momento em que eles precisaram ficar juntos, debaixo de um mesmo teto e vivenciar o lar, esses casais não conseguiram suportar essa convivência, porque eles não conseguiram essa conexão de relacionamento que a gente está tendo a possibilidade de ter agora. Então, eu acho que esse momento em que nós estamos vivendo é um momento muito crucial para as famílias, né? Porque eu vejo isso, cara, uma oportunidade que Deus está nos dando da gente salvar os relacionamentos, transformar, curar a nossa família, salvar, de repente, o relacionamento com os seus filhos, com o seu marido. Eu vejo esse tempo como uma oportunidade. Eu não consigo enxergar esse momento como um momento que nós estamos presas dentro de casa. É um momento em que nós estamos podendo vivenciar de verdade essa que é a experiência do nosso lar. Porque o lar, ele vai além de
dessa estrutura física, né? E acho que é uma coisa legal a gente falar. É até uma questão realmente que eu ia perguntar aqui para as meninas, né, que estão nos assistindo. Você está numa casa ou você está num lar? Porque não é a mesma coisa, né, Carol? Isso. Fala pra gente aí, quais são as principais diferenças entre lar e casa? O que é um lar? Então, esses casais que a gente está falando, eles viviam numa casa, mas não viviam num lar. Por quê? O lar, ele vai além da estrutura física. Pode ter, existem mansões com tudo do bom e do melhor, com os melhores eletrodomésticos, com os melhores móveis, com quantos quartos você pode imaginar. E as pessoas que estão dentro dessa casa... Inclusive, teve um casal que eu vi que se separou, uma blogueira, né, com um ator, que a casa dela, eu tava vendo as fotos da casa dela, gente, o apartamento dela na Barra, acho que é Barra da Tijuca. Isso. O apartamento dela, tipo, é um sonho o apartamento. Exatamente isso que você falou. Só que as pessoas que estão dentro dessa casa, elas não estão vivenciando um lar. Elas não se sentem dentro de um lar. Em contrapartida, né, podem existir agora, nesse momento, pequenos barracos, lugares bem simples e pobres, mas que as pessoas que habitam dentro desse local, elas se sentem pertencentes a um lar. Porque o lar, ele vai além da estrutura. O lar é o lugar de relacionamento entre as pessoas que estão dentro dessa casa, que elas estão vivenciando. Então, o lar não é só o físico. O lar é o relacionamento das pessoas que estão ali dentro. E isso a gente pode ver as diversas sutilezas, né, de Satanás contra a família, porque a família é uma instituição criada por Deus, pela qual Deus tem muito apreço, tem muito amor e muito cuidado. Então, Satanás faz de tudo para afetar a família. E a gente vê as sutilezas do inimigo, porque se estar dentro de um lar demanda relacionamento, então quanto mais as pessoas ficarem desconectadas dentro da sua própria casa, com muitas distrações, com a internet, com as redes sociais, com as suas tarefas, quanto mais essas pessoas ficarem emocionalmente desconectadas, mais esse lar vai ser afetado. Mais ele vai ter menos cara de lar. Mais ele vai se tornar um lugar onde as pessoas chegam para dormir, comer e depois sair. Porque lar demanda relacionamentos, e relacionamentos demanda investimento de tempo, investimento de energia, né? Energia, a gente tem a emoção. De administrar os conflitos dentro da nossa casa, da gente perceber outro e muitas vezes não pensar em nós. Tudo isso são demandas de um lar saudável, né? Tudo isso faz parte das demandas para que a gente possa manter os relacionamentos dentro da nossa casa. E aí, mais uma vez, falando da época que nós estamos vivendo, nós estamos tendo que ter essa oportunidade de reconectar os relacionamentos dentro da nossa casa e viver um lar como aquele que Deus sonhou para que a gente vivesse, né? Porque o lar, além dele ser não só essa estrutura física, essa estrutura de relacionamento, o lar, ele é a base da sociedade. O nosso lar, ele vai formar as pessoas para a sociedade. A gente se engana quando pensa que a formação das pessoas, elas vem através das instituições, né? Privadas ou públicas, seja lá. Mas isso é a formação acadêmica das pessoas, tem mais a ver com a formação acadêmica dela. Mas a pessoa, ser humano, com valores, com moral, com caráter, né? Essas pessoas, elas estão sendo formadas dentro de um lar. Isso quer dizer que se o lar ele é saudável, ele vai formar pessoas saudáveis para a sociedade. Em contrapartida, um lar doente... Gente, as estatísticas mostram isso para a gente, né? É claro, né, que como assim, as estatísticas mostram isso para a gente? Se a gente pegar, e às vezes, as estatísticas de pessoas que estão presas, né, na penitenciária, várias pesquisas são feitas com essas pessoas que estão presas, que cometeram crimes de violência ou de roubo, enfim. A maioria deles vem de um lar que não tem pai, vem de uma figura de um lar desestruturado. E aí
olha como é importante a formação dentro da família, dentro do lar, é importante para a nossa sociedade. Uma sociedade saudável começa com uma família saudável. É. E por É mais fundamental, é a base de tudo. E eu acho legal que a Dev, no livro, ela traz exemplos exatamente sobre isso, sobre, acho que até um livro que ela menciona, a deixa eu abrir queda aqui e rapidinho. declínio, né, do Império Romano. Isso. A queda e o declínio do Império Romano. E ela menciona exatamente isso, que quando a gente enfraquece as famílias, quando a gente enfraquece o lar, a gente enfraquece a sociedade. Sim. É importante e é chocante para nós mulheres entendermos, né? Por mais que isso possa nos doer, mas a sociedade que nós estamos vivendo hoje é fruto dos lares, é fruto do trabalho de mulheres como eu e você que elas fizeram no passado, né? Se existem tantas pessoas doentes, se existem tantas pessoas desequilibradas, se existem tantas pessoas, um lar, né, que não é saudável, ele tem a tendência de formar pessoas vulneráveis, pessoas que têm mais a tendência de fazer escolhas erradas, né? Pessoas que têm mais tendência a se envolver em vícios. Se nós estamos vivendo a sociedade que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade sem valor, sem princípio, rebelde, isso é fruto dos lares que vieram antes de nós. A gente tem uma sigla que se chama Experiências Adversas na Infância, né? É isso que a Carol falou. As pessoas que estão hoje estão sendo reflexos das experiências adversas na infância que elas tiveram. Isso. De abandono. E a gente não está falando só aqui de um abandono físico. Porque, como a Carol falou aqui, né? Um lar, para você constituir um lar, você demanda relacionamento. E hoje eu percebo que tem pessoas dentro do mesmo espaço, mas que não tem conexão. Isso. Tem um abandono emocional. Uhum. Né? São filhos vivos, são filhos órfãos de pais vivos. Formando não pessoas tem conexão. inseguras. E isso vai formar o quê, gente? Forma a formação da autoestima, a formação da autoimagem, a formação da autoconfiança. O lar, ele é a base para o desenvolvimento humano. Isso. Então, o que a gente precisa para ter um desenvolvimento humano? O que uma criança precisa? Eu vou falar aqui de 3 coisas fundamentais que uma criança, um ser humano, precisa para ele se desenvolver bem, ok? Primeiro, amor. Isso. Amor é fundamental. E amor não é só falar assim, eu te amo. Uhum. O amor tem que ser demonstrado em atos, atitudes, em ações, em atitudes, em serviço, Isso. em alegria em servir. Eu sei, gente, eu tenho 2 crianças, eu tenho uma rotina, eu não tenho empregada, eu tenho uma casa enorme. Então, eu tenho uma demanda de vida. E é cansativo, às vezes, lidar com os serviços da casa, com as demandas da escola, com as demandas profissionais, com as demandas ministeriais, com todas as demandas que a gente tem na vida. E tem hora que a gente se estressa. Mas eu tenho aprendido e tenho me desenvolvido para não mostrar para as minhas filhas que elas são um fardo para mim. Porque eu vejo muitas mulheres que a postura delas, a fala delas, a comunicação delas em fazer uma comida para o filho, em fazer uma mamadeira para o filho, ela é um fardo para ela. Verdade. É um padecer ali muito grande. E aí você está demonstrando para o seu filho que você ama fazendo isso, ele vai se sentir amado, ele vai se sentir um peso dentro daquela casa. Ele vai se sentir um peso dentro daquela família. Meu Deus, por que eu nasci? E tem mães, pasmem, eu sou a única que já ouvi isso, que tem mães que ainda chegam a falar assim, meu Deus, para que a criança só me dá trabalho? Para que não sei por que nasceu? Né? Ai, só me dá trabalho, só me dá despesa, só me dá... Então, as palavras que você fala, a postura como você fala, porque a comunicação não é só comunicação verbal, é comunicação. Eu tinha, Carol, um péssimo hábito de fazer assim, ó. Isso é um péssimo hábito, não é? Eu falei alguma coisa em palavras? Não. Não. Mas eu disse tanta coisa, não disse? Com certeza. Então, esteja atenta até as suas comunicações não verbais que você tem. Porque com isso você está demonstrando amor. Com isso você está demonstrando empatia.
Não só com palavras, mas com palavras, atos, comunicação não verbal. Uma outra coisa que o ser humano precisa é pertencimento. Para ele se sentir pertencente, querido por aquele grupo, pela família, ele precisa disso tudo que eu já falei antes, né? Porque se ele se sente um fardo, ele vai se sentir o quê? Excluído. Sim. Ele não vai se sentir pertencente, amado. E aí, quando você não tem esse pertencimento dentro da família, dentro do seu núcleo familiar, você vai procurar esse pertencimento em outro lugar. Isso. E aí você vê os meninos que vão pro tráfico. Por quê? Porque lá ele é o cara. Isso. Lá, ele é meu irmão, tu é meu irmão, cara. Não sei o quê. Ele cria um vínculo afetivo. Tem toda a questão também financeira e tudo mais, mas ele cria um vínculo. Você faz parte da minha família, eu te defendo. Se tiver algum problema com você, se não tiver gás na sua casa, você pode me pedir gás. Não é isso que a gente vê nos comandos aí? Então, se ele não tem o pertencimento dentro de casa, ele vai buscar o pertencimento em algum outro grupo. E uma outra coisa que as crianças precisam também, para a gente construir um lar saudável, para um desenvolvimento saudável da família, é segurança. As crianças precisam se sentir seguras. E a Debbie, ela fala muito sobre isso, sobre paz. Que o nosso lar, ele tem um refúgio de amor e paz. Isso. Então, a paz é importante. Blindar as crianças das brigas. Blindar as crianças de falar a realidade do que a gente está vivendo no momento. Mas se talvez você está num momento que você não está muito legal emocionalmente, você está triste, você está chorando muito, tenta blindar seus filhos, você está preocupada. Né? Tenta blindar um pouco as crianças desses sentimentos dentro de casa, porque isso gera insegurança, incerteza, ansiedade. A criança, ela tem todos os sentimentos que a gente tem. Só que às vezes ela não consegue nem lidar e demonstrar com esses sentimentos. Como a gente, adulto, também não consegue, muitas vezes. Então, tudo que acontece na dinâmica familiar, dentro da família, ele vai formar a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Autoestima, quem eu acredito que eu sou, o valor que eu tenho. Autoimagem, como eu me vejo. Se eu me vejo bonito, se eu me vejo feio, é a autoimagem. E a autoconfiança. Se eu me sinto capaz de realizar as coisas. E quantas vezes dentro da família a gente vê pessoas falando: você não presta para nada dentro do lar. Dentro da casa, né? Do lar não, dentro da casa, né? Você não presta para nada. Se a criança cresce escutando isso, você não presta para nada, você acha que essa criança vai se sentir autoconfiante para fazer coisas grandiosas na vida? Claro que não, né? E olha, a gente está falando de coisas simples, porém muito profundas. E que por muito tempo foi negligenciado. Eu não sei você, Carol, mas eu acho que nós somos da mesma geração. A gente cresceu com um pensamento dominante, que era que a mulher precisava estudar, se formar, sair para trabalhar, para não depender... Para ser alguém da vida, né? Para ser alguém da vida, para não depender de homem nenhum, blá, blá, blá. Eu cresci ouvindo essa história, né? Não só dentro de casa, mas fora de casa também era o pensamento dominante. E com isso, e eu aqui não estou defendendo, todo mundo tem que sair do trabalho. Mas o nosso papel principal ele foi negligenciado por muito tempo. Até eu entender isso de novo, com essa experiência com a Dev Titus também. Né? Nós negligenciamos esse papel dentro da nossa casa. Nós mesmos, mulheres cristãs, negligenciamos esse papel dentro da nossa casa. Porque a gente se envolveu com tantas atividades, né? Porque nós estamos na igreja, então nós vamos nos envolver naquele ativismo também na igreja e esquecemos, negligenciamos o nosso lar. Muitas vezes a gente fala que quer servir, eu estou aqui para servir, eu quero entrar nesse departamento para servir, eu quero entrar nesse grupo para servir, e a gente não consegue servir nem o nosso marido dentro de casa. Como é que a gente quer servir as pessoas se o nosso primeiro lugar onde nós deveríamos estar servindo, nós não estamos servindo? E aí entra todas essas definições que a Dev passa para a gente da dignidade e da santidade do lar. Porque a dignidade, ela explica aqui que é o valor que cada pessoa tem daquele ambiente, daquele lar que ela vive. Né? Então, vamos exemplificar aqui para não ficar muito confuso. Por exemplo, se eu chegasse hoje
para os nossos maridos e perguntasse para ele assim: depois de um dia estressante de trabalho, em que você sofreu pressão o tempo inteiro, em que você se desentendeu com o seu patrão, em que você sofreu todo tipo de pressão no seu trabalho, você acabou de sair do trabalho agora, para que lugar você quer voltar? Se ele responder que ele quer voltar para a casa dele, aquela casa é uma casa que tem dignidade. Se perguntar para os nossos filhos, depois que eles saem da escola, depois que eles saem lá do convívio dos amigos, aonde eles querem estar? Qual o significado do lar para eles? Chegar para nossa casa hoje, e eu estou falando com todas as mulheres que estão aqui, defina a sua casa. A sua casa é um lugar de refúgio ou a sua casa é um campo de batalha? Dependendo do que as pessoas responderem, nós vamos saber qual a dignidade que nós estamos dando para esse lar. Porque a dignidade é isso, é o que as pessoas sentem a respeito do lar onde elas vivem. Sabe, Carol, que eu percebo isso muito por causa da nossa convivência de igreja. Tem muitos maridos que são infiéis às esposas e muitas vezes não é só pelo fator sexual, mas porque a paz que ele precisava encontrar dentro da casa dele, o abrigo que ele precisava sentir dentro dos braços da esposa dele, ele nunca tem dentro de casa. Ele sofre um dia todo do trabalho e vai voltando para o lar pensando no que ele vai sofrer dentro de casa também. E muitas vezes a gente pensa que é só pelo fator sexual, mas muitas vezes os maridos não traem por causa só de fator sexual. Mas porque a gente vai falar sobre esse assunto, vou falar sobre esse assunto com a Karen, porque tem um capítulo aqui que é o honrando o marido. Isso. E aí são os 4 As que o homem precisa. Se você quer descobrir os 4 As que um homem precisa, que está aqui no conteúdo desse livro, é o dia da Karen, que é o honrando o marido. A gente vai falar sobre esse tema. Muito forte isso. Muito, muito forte. Então, a gente, entendendo esses princípios, a gente vai conseguir fazer com que haja essa transformação, né, dos nossos lares. A dignidade de um lar, as pessoas que estão dentro da nossa casa, elas precisam se sentir que estão num lugar digno, que ali onde elas estão, elas encontram a paz que elas precisam, elas encontram o amor que elas precisam, elas encontram a segurança, a aceitação, o pertencimento que elas precisam, porque os nossos filhos precisam, os nossos maridos precisam. Os nossos maridos, eles são racionais, eles funcionam naquele esquema: vou sair de casa, vou trabalhar, vou garantir o sustento, e quando eu quero chegar em casa, eu quero só sentir paz, né? Os nossos filhos precisam desse ambiente em que eles possam os nossos filhos, né, possam se sentir seguros, se sentir aceitos, se sentir à vontade para expressar os seus sentimentos. E tudo isso depende de nós, mulheres. Para a gente ver qual a importância que a gente tem, porque por muito tempo a gente se sentiu desvalorizada dentro das nossas casas. Muitas mulheres, né? Muitas mulheres têm essa visão de que, tipo, eu sou só dona de casa. Sim. Que isso, mulher? Sim. Gente, você tem um papel fundamental na sociedade. Eu me lembro quando eu conheci a Rosângela Guimarães, que vai estar comigo aqui também nessa jornada, lá no dia 29, né? A Rosângela é uma referência para minha vida, incrível. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Rosângela foi no culto das mulheres. Ela estava falando sobre oferta, foi falar sobre oferta, e ela falou que ela era economista, ela falou várias profissões que ela tinha. E aí depois foi me chamando a atenção. Eu falei, gente, mas essa moça teve tempo para fazer todas essas faculdades. E ela falou, eu sou dona de casa. Uhum. E a dona de casa tem todo esse papel, toda essa importância. Então, não se desvalorize, não se menospreze. Você tem um papel fundamental e as pessoas vão dar para você o valor que você se dá. Sim. Se você não vê valor naquilo que você, no seu papel como mulher, Deus vê valor no seu papel como mulher. Uhum. Ele te criou e ele quer. Eu lembrei agora de uma live que eu participei com a Karen também, que ela falou: nem Simone de Beauvoir, nem Amélia, seja a mulher que Deus sonhou para você, Isso. que está na palavra de Deus. Sim.
E tem uma frase do livro que eu tirei que tem tudo a ver com isso que você estava falando, Carol, que é assim, ó, a atmosfera do ambiente familiar determina o destino de quem mora ali. Isso. Né? O ambiente, a forma como esse ambiente é, se ele é agitado, se ele tem paz, como a Carol falou, que é o que o ser humano precisa e busca, o ambiente vai determinar o destino. Eu quero, Carol, que você conte pra gente como foi viver a experiência, né, de ir à casa da Deb, de fazer o curso, de ouvir do autor, né, da autora do livro, né? Cada pedacinho, cada ensinamento. São 4 dias, não é isso? São 4 dias São 4 maravilhosos. dias. Então, conta pra gente um pouquinho de como foi isso, mas antes de você contar, eu quero lembrar as meninas aqui do nosso sorteio. Né? Hoje eu vou sortear esse livro, Mulheres que Inspiram, que eu sou coautora, para você participar do sorteio que vai acontecer hoje às 22 horas, porque eu quero prestigiar você que está aqui assistindo a gente ao vivo. Então, eu vou liberar daqui a pouco uma senha para que você possa comentar lá no post, porque hoje às 22 horas eu vou realizar o sorteio desse livro. Olha, tá gostando? Eu desativei os comentários para a Carol ficar aqui aparecendo melhor, mas eu quero muitos corações. Mandem bastante corações e a gente ainda tem muito assunto para falar aqui na live. Então, tira um print e manda para as suas amigas, pega o aviãozinho, manda, convida, fala, gente, estou assistindo uma live muito boa, vem assistir aqui com a gente. Então, porque para a gente propagar, gente, isso é uma palavra que a própria Deb fala, espalhem. Sim. Espalhem. A gente está aqui cumprindo o mandamento da autora do livro. É verdade. Ela não quer reter nada. Ela fala pra gente o tempo inteiro aqui. Espalhem essa mensagem o máximo possível. Então, Carol, quero saber. Me conta aí. Tô até arrepiada aqui, ó. Ai, gente. Foi muito maravilhoso. Porque eu tive essa mesma experiência que você, né, Carol? Eu era recém-casada, eu tinha pouco tempo, alguns anos de casadas, quando eu conheci a Deb numa conferência que a pastora Lisete fez lá na Multividel ainda, na Penha. E ela revolucionou a minha mente a respeito disso. Então, eu logo comprei material, fui fundo. Comecei também, eu estava lá em Joinville e comecei a estudar esse livro com as mulheres de lá. E aí passou a ser um sonho meu, porque ela falava que ela fazia isso dentro da casa dela. Eu falei, meu Deus, ai, que sonho se um dia eu pudesse estar lá junto com ela. E Deus é um Deus que realiza sonhos. E esse sonho foi realizado. E eu já até tinha falado um pouquinho antes com a Carol que é uma experiência totalmente diferente. Né? É tudo que a gente vê aqui no livro, a experiência do lar, vivenciado na casa dela, né? Então, eu consigo enxergar o alinhamento do que ela fala com o que ela faz. Eu vi que isso tudo que ela fala é verdadeiro. Ela mora mesmo naquela casa? Ela mora naquela casa e ela usa um espaço daquela casa uma ou 2 vezes por mês para fazer esse treinamento com as mulheres. Né? Então, as pessoas às vezes ficam perguntando, né? Você foi lá só para aprender a fazer mesa? Não. Foi muito mais. Eu vou até ativar os comentários aqui, Carol, porque eu fiz uma pergunta aqui de uma dúvida minha, né? Se ela ela mora realmente naquela casa. Mora naquela Pode ser casa. que quem está assistindo a gente aqui tenha alguma curiosidade. Tá. Então manda aqui alguma curiosidade sobre essa experiência que a gente vai ler aqui e a Carol vai te responder. Fala, Carol. Então, conta pra gente. Primeiro, que a gente vê um alinhamento, né? Do que ela fala e do que ela faz. Segundo, que a gente tem essa vivência de toda essa experiência lá dentro. Então, não é um curso para botar à mesa. Não, a gente vivencia a experiência do lar. Tudo que ela fala aqui no livro, a gente tem a oportunidade de ouvir da boca dela, usando as experiências dela, né? Ela tem feito esse trabalho junto com a filha, a Trina. Então, é você ler um livro com o autor do lado. Você vai ver que tem muitas coisas que você não pega quando você está lendo, que ela te explica ali na hora. E é muito intenso. É muito intenso. Ela fala, é um intensivo. São dias muito intensos, mas dias de muito aprendizado, né? Dias que a gente aprende todos esses princípios, aprende a se relacionar, aprende a cuidar da nossa casa, porque a dignidade, ela não faz só parte, esse aspecto emocional. A dignidade passa também
pelo mínimo de limpeza e organização da nossa casa. Porque eu não sei você, mas se eu entro num ambiente que está todo zoneado, eu não consigo nem formar um pensamento. Aquilo causa uma confusão na minha cabeça. Então a dignidade ela também passa por isso, colocar as coisas no lugar, né? E isso é muito importante para você agora, nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, para a gente estar atenta a isso em relação à dinâmica da casa e às crianças que estão estudando em casa. A dinâmica da nossa casa, porque, por exemplo, a minha filha está estudando de 9 às 11. É um horário que geralmente a casa está agitada. A gente está fazendo almoço, né? Era aquele horário que às vezes gosta de algum louvor e tal. Mas a criança precisa de um espaço, um ambiente com paz, com tranquilidade, para que ela não se distraia, para que ela se concentre ali. É verdade, é verdade. Então a gente aprende a organizar a nossa casa, a gente vivencia o dia a dia, porque como ela está na casa dela, ela continua vivendo a vida dela normal. Então, às vezes, a gente vai passar pela casa, ela está na cozinha fazendo alguma coisa. É muito legal. É muito legal essa experiência. E o carinho, o aconchego? Fala um pouquinho dessa questão emocional. Como você se sentiu lá emocionalmente? Aí eu dou spoiler, né? Nós, quando entramos lá, nós nos tornamos parte da família e filhas dela. Então, ela nos trata, independente da nossa idade, independente da nossa raça, da nossa cor, independente se a gente fala inglês ou não, ela nos trata como se nós fôssemos filhas dela. Então, ela segue à risca aquele versículo que ela sempre usa, de Tito 2:3, em que as mulheres idosas, que são, no caso, as mulheres mais experientes, ensinarem as mais novas, as inexperientes, a serem prudentes, a amarem a sua casa, a serem donas do seu lar. Então, ela vivencia isso de verdade. Ela nos trata como filha para passar, através do exemplo dela, todos os ensinamentos que ela puder passar, porque ela realmente acredita nisso. E eu passei a acreditar também. Porque se a sociedade depende da formação dentro do lar, quanto mais mulheres entenderem que a principal função dela, por mais que ela alcance patamares e níveis elevados fora de casa, mas que o que Deus vai requerer dela, principalmente, em primeiro lugar, o que ela fez com o que Ele deu para ela administrar, que é a sua casa, quanto mais as mulheres entenderem isso e se voltarem para os seus lares, nós vamos causar uma revolução na sociedade. Uma revolução que não precisa de gritaria, uma revolução que não precisa de arma, uma revolução que não precisa de mulher de peito de fora na rua. Não, a revolução vai começar dentro do nosso lar. E é uma revolução de amor, é uma revolução de paz, sabe? É uma revolução de conexão, é uma revolução muito boa de se viver. É uma Ai, que experiência. gostoso. Ai, Carol, olha, eu já quero, eu vou digitar aqui, já coloquei no meu mural dos sonhos. Se você também quer ir viver essa experiência, comenta aqui, gente. Eu quero, eu vou, já determina isso para sua vida, E ó, porque é não se lindo imponha demais. barreiras, porque eu não falo inglês. Tem tradutora, tem gente lá traduzindo para o português o tempo todo. A Dev mesmo, ela se esforça em aprender o português, né? Ah, eu vou ficar sem ambiente. Não tem como ficar sem ambiente lá dentro. Elas são muito queridas, sabe? Muito simpáticas. Sabe aquela Dev que a gente vê no púlpito, toda arrumada, toda maquiada? Ela é assim todo dia, gente. Aquela mulher linda. Ela é linda, né? Ela é bisavó, gente. Bisavó. Ela é bisavó, e se você não conhece a Deb, pesquisa aí depois uma foto dela na internet, vai seguir ela no Instagram, porque ela é uma bisavó lindíssima. Não vai dar para ver aqui, porque vai ficar com a imagem ruim, mas você vai lá no Instagram dela para você ver uma bisavó lindíssima, demais. E, Carol, eu fiquei muito impactada com isso que você falou sobre essa forma do aconchego, do amor. E você que quer viver esse sonho de estar lá sendo aconchegada, sendo amada, sendo tratada, independente de quem você é, de onde você vem, sendo tratada com amor, com dignidade, com carinho, que tal você começar a Isso. fazer isso dentro da sua casa, dentro da sua família?
Porque o Você... mesmo sonho que você está Isso, nutrindo aqui, as mesmas necessidades que você quer atender através da realização desse sonho, seu filho também tem, seu isso, marido também tem. Então você já pode isso. começar, né, a demonstrar esse amor em Uhum. atos, em A gente é palavras, em realmente colocada ações. nesse lugar, né? Em que os nossos filhos, as pessoas que convivem dentro do nosso lar, a sensação que elas deveriam ter dentro das suas casas. Então a gente experiencia isso e vê como isso é verdadeiro, né? Vê como isso é verdade. A gente sai de lá muito, muito feliz, muito satisfeita, cheia de vontade de propagar isso para todas as mulheres que a gente puder, as meninas mais jovens, porque se a gente conseguir falar com elas hoje, eu tenho certeza que a gente vai estar transformando a sociedade, né, de amanhã. Então, é muito, muito forte isso, né? Que eu pude ver na vida dela, que ela realmente acredita nessa palavra, né? Ela Uau. fala até aqui no livro dela, né? O dia que as mulheres se voltarem para o lar, um dia em que elas perceberem a importância que elas têm dentro da casa, o dia que elas perceberem o quanto que essa mulher sábia que edifica a casa, eu vejo ela como essa mulher que fundamenta a casa dela nesses princípios, né? Uma mulher que fundamenta a sua casa na dignidade, na santidade do lar. A santidade é a devoção e a honraria que existe dentro da nossa casa. A santidade do lar é quando as pessoas chegam e elas sentem a sua alma renovada dentro de casa. Será que as Uau. pessoas que entram dentro da nossa casa, será que o nosso marido, será que os nossos filhos chegam em casa e enxergam esse lugar onde eles podem renovar as suas forças, né? Renovar sua alma, encontrar ali o refrigério que ela precisa para viver o outro dia de amanhã? Isso faz parte da santidade, né, do lar também. Então, quanto mais as mulheres entenderem o quanto elas são importantes e que ser dona de casa em nenhum momento deve ser algo para ser visto como pejorativo, para ser visto como algo que vai te diminuir, não. Nós temos tanta importância. A mulher, ela tem um significado tão importante dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar. E se de repente hoje você está se sentindo desvalorizada dentro da sua casa, você pode pegar isso e mudar de repente as suas atitudes, mudar a sua visão, mudar o seu tratamento com as pessoas, e você vai ver que você não vai precisar fazer nada além para que você se sinta valorizada, e nem vai precisar pedir para ninguém te valorizar, porque eles vão enxergar esse valor em você. A mulher sábia, ela é elogiada pelo marido, ela é elogiada pelos filhos, né? A Provérbios 31, né? Quem escreve Provérbios 31 é um filho, né? Ali falando sobre a mulher virtuosa, quem a achará. Então, é muito importante isso, que é um filho, não é? É isso mesmo, não é? Tô errada, não. Agora me deu uma bugada aqui. Ou é É, a mãe que escreve pro filho? pro Lemuel, pro Lemuel. Lemuel, né? É a Uhum. mãe que escreve para ele, mas ela fala sobre isso, que ela é louvada pelos filhos, ela é louvada pelo marido, o marido, os filhos a louvam, né? Eles mesmos reconhecem o valor que ela tem, que a mulher virtuosa tem. E, gente, eu já tive um grande aprendizado nessa live hoje, quero compartilhar aqui com vocês. E quero que você compartilhe aqui nos comentários o aprendizado que você já está tendo, que você já teve até então, você que está com a gente aqui desde o início dessa live. Eu aprendi sobre isso, sobre a dignidade do lar, tem a ver com o sentimento que a pessoa que está dentro dessa família tem, se ela realmente sente que aquele lar é um ambiente bom, de renovo, de alegria para a vida dela, o valor que o lar tem para a pessoa que convive, que mora ali naquela casa. Então, já tive esse super aprendizado na live de hoje. Quero te convidar a comentar aqui o seu aprendizado, porque a gente ainda tem um pouquinho de tempo para conversar, né, Carol? Uhum. E falou-se muito aqui sobre conexão, Uhum. né? A gente estava falando, a gente abriu falando a live falando que um lar, a base para um lar é relacionamento, né? Que a gente tem que se relacionar. E sobre Satanás, diversas estratégias que ele cria para impedir que esses relacionamentos aconteçam. E
sobre a oportunidade que nós estamos vivendo de estar todo mundo em casa agora. Mas eu observo isso, Carol, que muitas vezes as pessoas estão em casa, estão juntas no mesmo espaço físico, mas não há conexão. Uhum, Elas não estão conectadas. uhum. Você percebe isso também em alguns momentos, algumas famílias, isso acontecendo? Sim. Porque, como a gente já falou aqui, relacionamento, ele demanda algumas coisas, né? Demanda tempo, né? Demanda nossas energias, demanda nossos investimentos. E falando sobre essa época que nós estamos vivendo, eu vou contar aqui para todo mundo uma oração que eu sempre fazia para Deus. Eu falava assim: ai, Deus, me ajuda a ser uma mãe melhor, me ajuda a ser uma esposa melhor para o meu marido, me ajuda a ser uma dona de casa melhor. E eu ficava nessa oração, nessa oração, nessa oração. E aí, com esse tempo que nós estamos vivendo, eu consegui enxergar a oportunidade que Deus está me dando de eu ser aquilo que eu estava querendo ser. Nessa situação, eu estou vendo o quanto eu posso ser uma mãe melhor e uma esposa melhor. E eu posso te dizer, eu já sinto os resultados. Eu já sinto a diferença nos tratamentos dentro da minha casa. Eu já sinto a diferença na minha conexão com os meus filhos. Eu até me emociono. Mas a gente está tendo olha, a gente está tendo uma oportunidade única das nossas vidas. Eu não creio que a gente tem que sair dessa situação da mesma maneira que a gente entrou. Eu creio que nós precisamos sair melhores, sim. Eu creio que a nossa casa pode sair melhor. Eu creio que a gente pode melhorar. Salvar o nosso casamento, a gente pode salvar os nossos filhos. De repente você estava tendo muitos problemas com seus filhos, né? De vício, de andar em más companhias, de não te ouvir, de não te obedecer. E você está tendo esse momento para você ficar em casa com ele e consertar esse relacionamento. Às vezes vai exigir você pedir perdão para alguém, né? Por muitas vezes o tratamento que você ofereceu para sua família. Às vezes vai exigir que você mude algumas atitudes que você foi acostumada a sua vida inteira vivendo daquela maneira, né? Às vezes a sua criação fez com que você fosse o que você é hoje. Mas eu quero dizer que nunca é tarde. Nunca é tarde para você salvar sua família. Nunca é tarde para você salvar seu casamento. Nunca é tarde para você viver essa experiência na sua casa. Nunca é tarde para você viver uma plenitude dentro da sua casa. Nunca é tarde para a sua casa realmente ser um pedaço do céu. Que as pessoas se sintam satisfeitas de estarem lá. Que as pessoas se sintam felizes de pertencerem àquele lar. E você vai ver os frutos disso, né, no futuro. Você vai ver você sendo valorizada como você sempre sonhou. Né? Então, vale a pena, nunca é tarde. Vale a pena a gente passar isso para as mais novas também. Porque, de repente, a gente vai estar salvando a vida de muitas pessoas, né? Por causa desse ensinamento que nós estamos passando. Então, para qualquer uma que esteja assistindo, que tenha enxergado esse momento que nós estamos passando como algo ruim, passe a olhar para dentro da sua casa, pare de pensar um pouco só em você e enxergue essa oportunidade única que Deus está te dando, né? Essa oportunidade de você olhar para sua casa e perceber como você pode servir, como você pode influenciar. Muitas vezes, principalmente no nosso meio, né, a gente quer ministério, a gente quer ser reconhecida, a gente quer que as pessoas falem, nossa, como ela é boa, como ela é isso e como ela é aquilo. Mas de nada vai valer se dentro da sua casa as pessoas não reconhecerem esse valor em você, não entenderem, elas entendem você tratando bem todo mundo fora da sua casa, mas elas não sentem esse amor na vida delas. Como que a gente quer que os nossos filhos vivenciem uma vida cristã? Se a vida cristã que eles estão percebendo não é aquela que eles estão vendo na escola dominical. Claro que isso é muito importante para reforçar o conhecimento deles.
mas a experiência deles com a vida cristã vai partir de você. Tudo que eles vão vivenciar vai partir de você. Então, nós somos muito O que está importantes. lá em Colossenses, né? Acho que é Colossenses 3,19, se eu não me engano. Que se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que o Isso, infiel. isso. Se eu não me engano, é essa referência, Colossenses 3,19. Então, a importância, nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa Isso. família, são os nossos filhos. E tem gente falando aqui, ó, esta live está reforçando a necessidade de rever a dona de casa, pois eu não fui criada para isso. Né? Talvez você não tenha sido criada pelos seus pais, pelo seu pai, pela sua mãe, mas você foi criada por Deus para isso. Né? Você foi criada por Deus para cuidar da sua família. Gente, estão ligando para mim. Jesus. Tudo. E eu queria contar uma experiência. A Carol falou sobre servir. Amém, que lindo. Ficaria horas assistindo essa live. Estamos vivendo um momento de amar uns aos outros. Ai, obrigada, querida. Obrigada aqui. Quanta coisa boa nessa live. Tem muita fé, começa em casa. Comecei esse livro hoje. Isso aí, coloque em prática, né? O conhecimento que você está absorvendo aqui nessa live, o conhecimento que você está absorvendo com a leitura do livro. Ao longo de 9 dias, até o dia 29 de maio, todos os dias às 18 horas, vai ter live aqui comigo. Amanhã vamos estar falando sobre a experiência da mesa com a Priscila Sotero. O pastor Elisete vai estar participando na segunda-feira. Personal organizer, a Carla Piccoli, um time de convidadas muito especiais. Isso para mim é um projeto que me emociona muito também, muito especial para mim. E a Carol falou sobre eu assim, resgatei o meu casamento através desse trabalho. Eu cheguei a passar por um processo de quase realmente a gente não tinha tempo juntos, a gente percebeu que a gente estava completamente desconectado e a gente teve que fazer todo um trabalho de conexão. E foi através da mesa, foi através da conexão de ver zero, de olhar olho no olho, de elogiar, de se reconectar, de criar realmente relacionamentos. Porque já houve um momento da minha vida, do meu casamento, que a gente brincava e a gente não se deve brincar com coisas sérias. Uhum. O que é problema na sua vida, você não deve... é isso aí, você não deve brincar. Você deve encarar a verdade e não brinca com coisa séria. Não tem um sorriso dicotômico, não fala coisa... pois é, a situação tá muito difícil pra mim, mas é assim mesmo, né? É o famoso... As pessoas que falam assim, meu filho é uma bênção. E você não pode fazer isso. Ele é uma bênção e é realmente uma forma positiva. Não use a bênção de uma forma negativa, né? Então não brinque com essas coisas sérias. E a gente brincava, falava assim que a gente vivia o feitiço de Áquila. Você que é da nossa geração, aqui da nossa idade, com certeza deve ter assistido esse filme aí na sessão da tarde, né? Que era a história de um casal que eles tinham recebido uma maldição e que de dia o cara era homem, a mulher era águia, e de noite a mulher era mulher e o cara era lobo, ou seja, eles nunca se encontravam. Uhum. Eles não conseguiam ter um encontro, eles eram um casal que tinha sido amaldiçoado. Uhum. E eles não tinham um encontro, não tinham a conexão. Uhum. E aí a gente brincava disso lá em casa. A gente falava assim, a gente vive o feitiço de Áquila, porque a gente quase não ficava junto, tempo em casa junto. Então a gente está te fazendo um alerta aqui para duas coisas importantes. É importante você ter tempo em casa junto, quando as coisas voltarem ao normal, que talvez você esteja vivendo agora num momento muito em casa, mas quando as coisas voltarem à normalidade, é importante você separar momentos na agenda para você cultivar tempo livre em casa. Que a sua casa não seja só um centro de obrigações, de coisas para serem feitas, ou só para dormir, como a Carol falou, mas que seja um ponto de encontro, de afeto, de carinho. Então é importante você rever o quanto de tempo você está passando dentro de casa e a qualidade desse tempo. Se você realmente está se conectando com as pessoas que estão dentro da sua casa. Porque às vezes seu filho está falando com você e você está no celular, você está no WhatsApp. Você não olha no olho da criança, você não olha no olho do seu marido. Então, existe realmente conexão? Você está realmente conectado com as pessoas da sua família? Isso é um segundo ponto muito importante que a gente tem que rever. Ou a gente está somente de corpo presente. A cabeça está lá longe, está em outro lugar, está em outra situação. Uhum. É algo muito importante. E a Carol falou sobre servir. E quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu vivi uma experiência muito forte. Que eu era assim, Senhor, eu quero tanto te servir.
comecei, então, com a experiência do lar, né, na minha casa, na minha família, eu falava muito, Senhor, eu quero tanto te servir, eu quero tanto te servir. E aí eu engravidei. E eu queria ter uma segunda filha, mas foi um momento que eu estava desempregada, foi um momento assim que eu não estava muito organizada, sabe? Emocionalmente. E aí eu fiquei assim, teve aquele dia que a Carol também tem 2 filhos, não sei se ela já passou por esse dia, em que nenhuma roupa dá mais em você. Com certeza. A barriga cresceu e nenhuma roupa dá. E aí eu peguei, tirei todas as minhas roupas do guarda-roupa, joguei tudo numa mala e botei no alto do guarda-roupa e fui pro banheiro fazer aquela cena de filme, sabe? Chorar. Fazer aquela cena de filme de... Na frente do a espelho, minha vida pra não você tá sentir boa mais e pena tal. de você E aí? ainda. Oi? Na frente do espelho para você sentir mais pena de você ainda. Né? Fazer aquela sofrência. E aí fui eu fazer essa sofrência no banheiro, né? E ali eu chorando, meu Deus, mas por quê e tal? E aí Deus falou com o Espírito Santo falou comigo assim, você sempre orava que queria me servir. Eu quero tanto te servir, eu quero tanto te servir. Me serve com o seu ventre. Eu estou gerando um propósito meu. Essa criança não sabia ainda o sexo, não sabia que era uma menina. Essa criança vai ser um propósito meu. O que será? Aí, né, o Espírito Santo falou comigo. O que vai ser se as mulheres cristãs não quiserem servir? Sim. Não quiserem ser mães? Não quiserem ser esposas? O que vai ser da humanidade? O que vai ser da sociedade? Como que a gente vai propagar o evangelho? Como a gente vai propagar os valores cristãos? E aí, o Espírito Santo falou comigo e falando muito forte, falando, imagina se Maria não quisesse, tivesse falado assim, porque Deus não impôs a Maria. Ela falou, eis-me aqui, Senhor, eis aqui a tua serva. Faça em mim o teu querer. Não foi uma imposição. Você vai gerar tal, e pronto, está acabado. Não, ela falou, eis-me aqui, Senhor. Então, que a gente possa responder esse chamado, porque como a Carol vai finalizar falando aqui pra gente, a mulher tem um papel fundamental. Isso. Qual o nosso papel, Carol? Qual o papel a gente tem que assumir? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Acho que sim. Nós precisamos ser essas mulheres, né, que entendem o seu lugar, que entendem que o nosso lugar é um lugar de muito valor e que ninguém pode ocupar esse lugar por você. Ninguém pode amar mais a sua casa do que você. Ninguém pode amar mais a sua família do que você. E que você, servindo a sua casa, servindo a sua família, você está servindo a Deus. Porque muitas vezes, quando a gente vai tentar aplicar essas coisas na nossa casa, no nosso lar, nós vamos ser contrariadas em algum momento, nós vamos ter que lutar com o nosso orgulho em algum momento, mas se você botar na sua cabeça que você está fazendo isso para Deus, em primeiro lugar, né? Que você está criando pessoas para a sociedade e que você, como mulher, tem muito valor dentro da sua casa. Quando Paulo está falando lá em Tito, né, 2:3, falando para as mulheres serem donas da sua casa, ele não está falando para as mulheres serem subjugadas, mas para que elas voltassem o seu olhar para dentro da sua casa. Porque naquela época já, as mulheres gregas já estavam saindo de casa. E elas estavam sendo exemplo para essas mulheres que estavam dentro da igreja. E ele falou, não, o lugar que vocês têm que voltar o olhar para vocês é dentro da sua casa. A sua casa precisa de você. Dona de casa não quer dizer mulher subjugada, quer dizer guardiã e protetora da sua casa. É você que vai proteger a sua família, sim. Você que tem esse aspecto todo emocional, né, que vai gerenciar as emoções da sua casa, sim, né? Proteja a sua mente, porque se o ambiente da nossa casa depende de nós, uma mulher emocionalmente desequilibrada, uma mulher que tem muitos problemas, né, com as suas emoções, ela vai transmitir também isso para o seu lar, ela vai refletir isso no seu lar. Então, eu sempre falo isso, guarda sua mente. Meu Deus, só tem 30 segundos. Meu Deus, você vai ter que voltar, vai ter que fazer a parte 2, vai acabar aqui, ó.
Hashtag essa é a nossa senha, gente, do sorteio. Eu sou guardiã do meu lar. Vai ser com essa frase, eu sou guardiã do meu lar, que você vai comentar para concorrer ao sorteio do livro.